Afinal de contas, até onde o Banco do Brasil pode chegar no ano de 2024 depois do seu excelente resultado no ano de 2023, ou seja, o que os investidores podem esperar do banco em termos de cotações e dividendos para o ano de 2024, porque tiveram várias notícias recentes de remuneração de pagamentos aos acionistas, o calendário de remuneração que ele trouxe no ano de 2023 e também o desdobramento das ações BBAS3. Tudo isso pode trazer consequências para o Banco do Brasil no ano de 2024 e eu vou trazer aqui um resumo sobre esses assuntos para manter a nossa comunidade bem informada. Mas também vamos entender a saúde financeira da BB Seguridade e se ela realmente pode ser a seguradora mais barata, ou seja, mais descontada em seus preços neste momento em relação à sua capacidade de geração de lucros. Mas justamente por trazer tudo isso resumido neste vídeo, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações e, é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Bem, então vamos começar aqui entendendo o informativo de desempenho mensal da BB Seguridade, com o último divulgado, que aconteceu aqui em janeiro de 2024, referente a novembro de 2023. Afinal, a BB Seguridade, no mês de novembro de 2023, ela não foi bem. E aqui não é força de expressão, ela realmente não foi bem. Ela teve queda de 7,2% no ramo de vida, olhando aqui os prêmios emitidos por ramo na visão mensal, estabilidade no ramo rural de 0,2%, e isso aqui foi um grande feito, porque no relatório passado, quem acompanhou aqui no Ativo Virtual, viu que ela caiu nesse ramo aqui. Residencial permaneceu também em estabilidade, 0,2%, só que positivo, mas no empresarial a empresa caiu 14,3%. A questão toda é que o resultado da BB Seguridade, o que era esperado que a seguradora trouxesse resultados maiores do que aconteceu no ano de 2022, aqui neste mês ela trouxe estabilidade também, queda de 0,1%. E quem acompanha o canal sabe que eu chamo de estabilidade qualquer variação abaixo de 1%, pode ser para cima ou para baixo. E a principal questão é que se o mercado sem a BB Seguridade, como podemos ver aqui com os dados da SUSEP, se ele tivesse ido também uma performance semelhante, ou seja, um desempenho semelhante a este aqui, a gente poderia até dizer que está tudo bem, mas a verdade é que o mercado sem a BB Seguridade, nessa mesma comparação com novembro de 2022, cresceu em todos os ramos com mais de 2 dígitos. Os menores ficaram para a vida com 10,8% de crescimento e para a habitacional com 10,9%. O destaque para o mercado sem a BB Seguridade ficou para o residencial com alta de 26,2%. E a verdade é que o fechamento deste mês foi de 13,7%. Então mostra claramente aqui que a BB Seguridade deixou muito a desejar em relação ao mercado sem os seus próprios indicadores. Em contrapartida, provavelmente a BB Seguridade vai terminar o ano sendo referência no mercado. Afinal, os prêmios emitidos por ramo na visão consolidada, ou seja, o acumulado aqui dos 11 primeiros meses do ano de 2023, foi um aumento de 10,2% e o mercado sem ela de 8,1%. É muito improvável que o mês de dezembro seja tão ruim ou tão bom para as outras seguradoras sem a BB Seguridade que esse número aqui venha a se inverter. E aqui entra a questão do porquê que eu trago esse conteúdo mensalmente. Afinal, a gente precisa compreender as tendências. E a gente está vendo claramente, mês a mês, o que está acontecendo com a BB Seguridade. Apesar de excelentes números, ela começou a estagnar no seu crescimento. Mas notem, isso não quer dizer que é definitivo. Como eu já tenho trazido aqui no canal, existem muitas coisas que estão acontecendo com o Banco do Brasil e o ecossistema do Banco do Brasil é muito favorável para a BB Seguridade. Então tem várias oportunidades, inclusive com o desinvestimento de 100 bilhões de reais que o Banco do Brasil vai fazer para o segmento rural. Observando a Previdência, teve uma alta muito expressiva de 20,9%, batendo aqui o mês de novembro com contribuições de 4 bilhões de reais. Mas novamente o mercado sem a BB Seguridade cresceu mais, 29,3%. No desempenho acumulado, BB Seguridade continua tendo um crescimento superior nas contribuições de 10,4%, fechando em 52 bilhões de reais, e assim também dá para perceber o market share da companhia em previdência no mercado. Afinal, se ela fechou com 52 bilhões e o mercado fechou em 98 bilhões, imediatamente a gente já consegue ver o tamanho do mercado da BB Seguridade para a Previdência. Já na capitalização, a arrecadação foi de 531 milhões de reais, o que representou uma enorme queda de 14,9%. O mercado sem a BB Seguridade aumentou 4,7%. Segundo a própria companhia, isso se deve principalmente ao menor volume de arrecadação dos títulos de pagamento único. De uma maneira ou de outra, é desempenho puro e simples. Na visão acumulada, a empresa continua dando aula para o mercado, com um crescimento de 9,3% na arrecadação
arrecadação, ao passo que o mercado sem a BB Seguridade cresceu 4,6%. De toda maneira, as ações BBSE3 estão valorizando 8,68% nos últimos 12 meses, com um PL muito interessante de 8,75 e que, aliás, não deixa dúvida nenhuma que é muito mais barato do que da Caixa Seguridade, mostrando que em relação aos lucros da empresa, a BB Seguridade está mais descontado do que as ações da Caixa Seguridade. Se você quiser que eu traga uma comparação das duas ações, novamente aqui no canal, basta deixar nos comentários abaixo para entender que esse conteúdo é relevante. E o Dividend Yield de 10,23%, mostrando também a fortíssima capacidade de geração de remuneração para os acionistas. Isto nessa cotação dos R$ 33,48. Agora vamos falar um pouco sobre o Banco do Brasil. Mas só lembrando, todos os tópicos que eu estou trazendo neste vídeo, de maneira bem resumida e condensada aqui, eu já abordei em outros vídeos do canal em muitos detalhes. Então, se você precisar de mais detalhes a respeito do Banco do Brasil, basta olhar o canal do Ativo Virtual, que certamente você vai encontrar todas as explicações que você está procurando, como por exemplo, avaliação do Banco do Brasil e do Bradesco, desdobramento das ações do Banco do Brasil e até mesmo o dividendo preditivo do Banco do Brasil. Então, tudo isso aqui para servir de ferramenta para a nossa comunidade. Bom, mas o que essa matéria está trazendo? Aqui ela menciona informações de mercado a respeito do Banco do Brasil e, é claro, a essa máxima histórica que o banco chegou de R$ 55,39. Muito claro de ver aqui nas ações BBAS3 no gráfico do TradingView, na periodicidade diária, o que significa dizer que cada vela dessa aqui, também conhecida como candle ou candlestick, representa um dia inteiro de negociações na Bolsa de Valores. E esse momento aqui foi justamente o momento em que as ações começaram a cair por conta da pandemia do Covid-19. E se a gente puxar esse gráfico para deixar ele mais compactado aqui no tempo, apenas para ter um fator mais fácil de perceber o que está acontecendo com as ações do Banco do Brasil, na verdade vou até trocar a periodicidade para semanal, fica ainda mais fácil de compreender todo o evento que aconteceu do Banco do Brasil e valorização também. Esse aqui foi o impacto do Covid-19 nas ações do Banco do Brasil, que fizeram ela desmoronar até essa região dos R$ 16,50. É claro que esse aqui é um gráfico ajustado, ou seja, ele está descontando aqui os dividendos que foram pagos pelo banco e que não foram poucos não, mas essa é a relação que precisamos avaliar em relação às cotações das ações atualmente, passando aqui dos R$ 55,00, praticamente chegando aos R$ 56,00. Então não existem dúvidas em relação a esse movimento de alta aqui das cotações do Banco do Brasil, que está simplesmente na sua máxima histórica. Então quem comprou as ações do Banco do Brasil acreditou no banco pelo menos desde o início do ano de 2023, já está colhendo uma valorização de quase 73%. E como eu sempre menciono, o banco está muito descontado em relação ao seu preço dividido pelo lucro, ou seja, a capacidade de geração de lucros do banco é excepcional e esse múltiplo de apenas 4,81 torna o Banco do Brasil o banco mais barato do mercado e, na verdade, briga bem aqui a posição entre as empresas mais descontadas da Bolsa de Valores. E mesmo depois de toda essa valorização, nessa cotação atual. E como se não bastasse isso, ela está claramente 3% abaixo do valor patrimonial dela em relação ao valor de mercado. Explicado isso, a própria matéria traz que é fruto de uma alta de 76% ao longo do ano. Eu simplesmente detalhei aqui essa frase dessa matéria da Infomoney. Então, após a valorização, o banco propôs aos acionistas desdobrar as ações em duas. Essencialmente, como eu mostrei no vídeo detalhado explicando tudo sobre desdobramento de ações, não só do Banco do Brasil, mas especialmente do Banco do Brasil, essencialmente o que vai acontecer é que quem tiver uma ação do Banco do Brasil vai passar a ter duas. E naturalmente esse preço aqui vai cair pela metade. Então o banco espera que com isso vai trazer mais liquidez para o mercado, porque suas ações estão ficando mais caras e mais complicado também de reinvestir os dividendos e muito mais. Então imagine, para comprar no mercado padrão, do lote padrão, o acionista precisa desembolsar a esta cotação pelo menos R$ 5.539. Então fica realmente mais complicado para a maioria da população que investe na Bolsa de Valores. E é exatamente isso que a matéria continua explicando. Dividiria então a cotação e tornaria os papéis mais acessíveis a pequenos investidores. A Assembleia Geral Extraordinária da companhia vai votar sobre essa proposta do desdobramento no dia 2 de fevereiro. Então guardem essa data aqui para quem for acionista da empresa e aos investidores também que pretendem colocar o Banco do Brasil na carteira de investimentos de longo prazo. Já os resultados do banco vão sair aqui no dia 8 de fevereiro.
Exatamente como podemos ver no site do Ativo Virtual, na área dos membros, vindo no menu Ferramentas. Aqui vamos ter o calendário de resultados, onde vamos ter acesso exatamente a este evento, ou seja, o Banco do Brasil vai trazer seu resultado no dia 8 de fevereiro para o mercado, depois do fechamento do mercado, mas a apresentação vai acontecer apenas no dia 9 de fevereiro, ou seja, no próximo dia útil. Essencialmente, quando o banco apresenta através do seu corpo de executivos os resultados que foram alcançados, mas principalmente as perspectivas futuras. Então, quem puder participar desse evento aqui é mais do que recomendável, ainda mais com tantos eventos importantes que vão acontecer do Banco do Brasil, como, por exemplo, o próprio desdobramento das ações. E uma questão adicional é que essa alta das ações do banco foi a maior entre os grandes bancos brasileiros que têm capital aberto na Bolsa de Valores. A rentabilidade acima de 20% em um ano, que ainda por cima foi muito desafiador para os bancos de varejo. Claro que eu também trouxe vídeo aqui no canal, mostrando inclusive a carteira de crédito, a distribuição da carteira de crédito do Banco do Brasil, para entendermos qual foi o impacto da Americanas em cima do banco. Diferentemente do que aconteceu com o Banco Santander e o Banco Bradesco, que foram os mais prejudicados, o Banco do Brasil demonstrou altíssima resiliência justamente por conta da sua apuradíssima gestão de riscos. Também teve uma parte aqui importante da gestão do banco que não mudou radicalmente a sua estratégia de execução. Muito pelo contrário, na verdade, o que teve como ponto principal para o sucesso do Banco do Brasil foi justamente o investimento no setor do agronegócio, melhorando os aplicativos, produtos, serviços e muito mais, e isso agregou muitíssimo na carteira de crédito do agronegócio do Banco do Brasil, o que fomentou inclusive os resultados da BB Seguridade também. E como toda a comunidade do Ativo Virtual já sabe, o governo federal tem mais de 50% das ações do Banco do Brasil, justamente tornando ele o controlador do banco. Mas a verdade é que o próprio mercado se divide quando o assunto são as perspectivas do ano de 2024 para o Banco do Brasil. Apesar do que eu tenho trazido aqui no canal sobre o novo desembolso bilionário, multibilionário até, do Banco do Brasil para o setor do agronegócio, novas parcerias e muito mais que o banco tem feito, ainda assim, nem todas as casas de análise e analistas também recomendam as ações do Banco do Brasil. O Itaú BBA ele segue com a recomendação de compra dos ativos. Segundo eles, o papel começou no ano de 2023 como sendo a principal escolha entre os bancos brasileiros para o banco e na época não era uma escolha óbvia, diante da incerteza política e da queda na taxa de juros, que aliás está acontecendo, saiu de 13,75% no auge, ou seja, no topo da taxa Selic e agora em 11,75%. Ainda assim, o banco sustenta um ROE, que é o retorno sobre o patrimônio líquido de 20%. O Goldman Sachs também mantém a sua recomendação de compra para as ações BBAS3 e ele mesmo já fez um relatório de prévia dos resultados do quarto trimestre, projetando um lucro recorrente de 9,2 bilhões de reais, com aumento de 4% no trimestre e 1% no ano, e um ROE ainda mais alto de 21,7%. Já a Genial também está recomendando a compra dos ativos do Banco do Brasil com preço-alvo de R$ 64,90. Segundo eles, estão antecipando outro trimestre positivo do Banco do Brasil e projetaram um ano de 2024 sem grandes surpresas, mantendo a consistência no bom desempenho do banco, mas no quarto trimestre de 2023, o lucro líquido recorrente esperado pela Genial é de 9,1 bilhões de reais. Então notem aqui que existe sim um certo alinhamento entre as casas de análise e bancos também, que estão recomendando compra das ações do Banco do Brasil. Agora, tem um outro lado, ou seja, um cenário um pouco mais modesto para o Banco do Brasil no ano de 2024, levando à recomendação neutra de algumas casas de análise. E a neutra aqui significa nem compra e nem venda. Ela simplesmente está lavando as mãos em relação a esta recomendação. E este é o caso do Banco Bradesco, que o Bradesco BBI cortou a recomendação dos ativos de compra para neutra, ou seja, ele mudou a mão. Ao invés de recomendar a compra, agora ele já não recomenda mais nada. E fez a redução média de 4% em suas estimativas de lucro líquido para o ano de 2024 e também 2025. O Safra também havia cortado a recomendação dele, destacando que o lucro e o retorno do banco estatal teriam atingido seu pico. E os analistas estavam projetando crescimento de lucros contidos ante os concorrentes no setor privado, estimando um lucro de 37 bilhões de reais no ano de 2024 e 37,9 bilhões no ano de 2025. Ou seja, o Safra ainda enxerga crescimento de 2024 para 2025, embora, porém, muito pequeno, com uma diferença que não alcança 1 bilhão de reais. E quando fala pequeno de 1 bilhão de reais, parece até pouco dinheiro, mas para o banco, que está lidando aqui com 37 bilhões de reais, 1 bilhão acaba não sendo muito representativo numa comparação ano contra ano. Ainda assim, é um crescimento significativo. Só não vem em larga escala como estava acontecendo 2021 para 2022, 2022 para 2023. Mas apenas para ficar claro,
se a gente comparar aqui os resultados dos indicadores fundamentalistas de BBAS3 com o próprio segmento, ou seja, de bancos, o banco está incrivelmente descontado, com esse PL de 4,81 e o segmento de 8,88. Inclusive no PVP, não deixa dúvida nenhuma, esses 3% de desconto contra o segmento com 9% acima do que eles valem no papel. E o dividend yield também é referência do Banco do Brasil de 8,08%, sendo que o segmento é de 4,10%. Não esquecendo toda essa valorização aqui das ações também de quase 73% nos últimos 12 meses. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acham a respeito do Banco do Brasil e da BB Seguridade. Vocês pretendem investir no ano de 2024? E é claro, desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.